Oi, turma, tudo bem? Olha só, hoje eu vou fazer para vocês um vídeo um pouquinho diferente dos que eu tenho feito, porque normalmente o que eu faço? Eu recebo as dúvidas de vocês e monto os vídeos. Normalmente são dúvidas de alunos que estão cursando o Suturi com Patrícia Veloso ou que já participaram de edições anteriores e a gente ainda mantém esse contato, ou são colegas médicos que me mandam também algumas dúvidas, eventualmente até alguns colegas já especialistas ou que estejam cursando alguma especialidade que tem a ver com cirurgia e que querem aprimorar ainda mais suas práticas em sutura. E aí, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente para compartilhar com vocês uma coisa que sempre me incomodou muito quando eu comecei a perceber que acontecia. É que, na verdade, hoje a gente percebe cada vez mais um número maior de médicos generalistas. O que é médico generalista? É aquele médico que concluiu a faculdade de medicina e não cursou uma residência ou especialização médica. A gente às vezes confunde isso com clínico geral, né? Clínico geral é aquele médico que formou, então ele é generalista, mas depois disso ele fez uma residência em clínica médica. É diferente, então, do médico generalista. Mas aí, qual que é o fato, então, que me incomoda? É que eu vejo cada vez mais médicos generalistas formando sem ter um domínio e uma segurança para realizar suturas simples, em pequenos ferimentos, em ferimentos simples, que é esperado que todo médico generalista faça, tenha o domínio para fazer. Isso faz parte da grade curricular de toda a faculdade de medicina, é obrigatório. Está dentro da disciplina de técnica cirúrgica, daí tem cirurgia ambulatorial, depois tem internato em cirurgia geral, e ainda assim, uma grande parte dos alunos está formando sem se sentir seguro para realmente realizar um procedimento desse, ainda que simples, sozinho, sem a ajuda de um professor, um outro profissional que esteja ali ao seu lado. E aí eu comecei a pensar, quando eu fui percebendo isso, o porquê disso acontecer. E assim, gente, para pensar comigo. O que é uma faculdade de medicina hoje e o que é uma faculdade de medicina há 30, 40, 50 anos em termos de volume de informação. O volume de informação está ampliando com uma velocidade muito rápida. A gente, principalmente agora, com o acesso aos meios de comunicação, com a disseminação do conhecimento, a gente tem cada vez mais aumentado esse volume de informação. E o período da faculdade, o período de duração do curso de medicina é o mesmo há muitos e muitos anos. Então é de se esperar que, claro, o médico tenha uma formação até mais ampla, que ele conheça mais coisas, que ele conheça mais assuntos, mais temas, mais doenças, mais tratamentos, mas ao mesmo tempo isso vai trazer prejuízos em algumas áreas. E uma das áreas que eu acho que realmente tem mais chance de ser prejudicada é a parte das técnicas cirúrgicas. Porque assim, qual que é a diferença das técnicas cirúrgicas para uma outra disciplina que tenha mais carga teórica do que prática? A questão é, todas elas envolvem um entendimento do conteúdo, envolve uma atenção para você pegar aquele conteúdo, raciocinar em cima daquele conteúdo, memorizar, porque sim, é importante ainda nos dias de hoje, em que a gente tem todos os recursos aí para não precisar de decorar, mas a gente sim precisa de ter uma memorização de uma boa parte do conteúdo. Só que na parte de técnica cirúrgica, na parte das suturas e das demais técnicas, a gente ainda tem a questão do treinamento. O treinamento, gente, ele é sem dúvida nenhuma a peça-chave para a gente conseguir chegar num grau de excelência que a gente deseja, que a gente espera. E aí entra um grande detalhe que a gente lida com seres humanos. E lidar com seres humanos significa que a gente não pode treinar em seres humanos. Então, quem já fez aula comigo, quem já participou do curso comigo, sabe que eu bato muito nessa tecla de que a gente deve fazer um treinamento repetitivo, um treinamento exaustivo, com materiais inanimados, antes de partir para a prática em pacientes, né? A gente não deve. Uma vez eu fiquei muito triste,
porque eu vi, não lembro se no Facebook ou no Instagram, mas eu vi um post que falava sobre sutura. E aí alguém perguntando sobre qual era o tipo de material mais adequado para o treinamento. Qual era o tipo de modelo, de peça sintética mais adequada para o treinamento. E aí, em meio às inúmeras respostas que tinha no comentário, uma das pessoas falou assim, olha, não vai ter nada melhor para você treinar do que o paciente do SUS. Gente, isso me deixou assim muito decepcionada, porque depois, na sequência, vieram vários comentários a respeito desse comentário e muitas pessoas falando, olha, você tá isso que você tá falando é totalmente inadequado, porque a gente não deve treinar em pessoas, em seres humanos e tal. E a pessoa continuou insistindo. Não, gente, vocês estão falando isso porque vocês não vivem a prática. Na prática é assim. Eu tô falando porque eu já vivo a prática e realmente o que eu tô falando aqui é o que faz sentido, é o que todo mundo faz. Então, gente, não é o que todo mundo faz e não é o que ninguém deve fazer, não é o que vocês devem fazer, é o que todo mundo não deve fazer. A gente tem que sim treinar muito, mas a gente não deve treinar impaciente. A gente tem uma ampla disponibilidade de materiais para que a gente possa fazer esse treinamento inanimado, em materiais inanimados, e a gente vai chegar a um grau de excelência, é igual, tem algum simulador que é igual à pele humana? Não, não tem. Mas se você vai fazer tudo com antecedência, se você vai entender o manuseio do instrumental, se você vai entender como que monta um porta-agulha, como que monta um cabo de bisturi, como que você corta um fio, como que você... Enfim, não precisa de você ter essa preocupação inicial de ter a simulação perfeita da pele humana. Não é isso que vai te deixar pronto o mais próximo possível do preparo para você começar a sua prática médica, para você começar a sua prática real em sutura. São tantos os detalhes, e aí quando eu comecei a dar aula, gente, eu fui reparando o seguinte, é muito engraçado porque quando a gente faz alguma coisa com muita frequência, a gente tende a imaginar que aquilo ali é simples, que aquilo ali é alguma coisa que é quase que automática. E não é assim. A gente vai fazendo um treinamento, a gente vai estudando, a gente vai percorrendo toda uma trajetória ao longo do caminho aí, e a gente entende depois que a gente resumiu aquilo ali achando que é simples, mas baseado numa série de trajetos que a gente percorre. Muitas vezes a gente vai por caminhos errados e tem que voltar porque não teve uma orientação adequada. Então, assim, eu comecei a reparar nos meus alunos, tanto os que tinham certeza de que iriam fazer alguma residência cirúrgica, ou enfim, aquele que achava que não, de jeito nenhum ele não ia fazer nada relacionado à cirurgia, mas eu comecei a reparar algumas repetições de dificuldades. Gente, mesmo aquele que acha que vai ser cirurgião, ou mesmo aquele que não, já descartou cirurgia, eles repetem alguns tipos de erros. E assim, eu comecei a pensar como que a gente poderia fazer para poder encurtar esse caminho, para poder facilitar a chegada em um ponto onde que a pessoa pudesse entender de forma mais prática, mais objetiva, todas aquelas cenas que envolviam ali a sutura. E aí, eu desenvolvi uma metodologia que eu chamei de todo ponto é simples. Por que isso? Porque eu fiz um treinamento em um material sintético e aí eu falei assim, gente, eu preciso de conseguir mostrar para o aluno como que é que ele vai fazer aquele ponto, mas de uma forma que ele não vai esquecer. Qual que é a diferença do ponto simples, qual que é a diferença do ponto simples para o ponto em X, para o ponto em U, para um donate, para um intradérmico. E eu preciso de fazer isso de uma forma, porque assim, as descrições clássicas de livros, elas são meio confusas. Quando você pede um aluno para falar assim, olha, explica para mim um ponto donate. Assim, as pessoas se confundem, elas ficam, fora dentro, dentro fora, profundo, enfim, as pessoas se perdem.
E aí eu falei assim, eu preciso de ver uma forma de ensinar isso de uma maneira mais prática, de uma maneira mais fácil, para que as pessoas entendam realmente aquilo ali e não esqueçam mais. E aí eu comecei a ver que eu conseguia explicar isso para o aluno, essas variações todas através do ponto simples, que realmente é um ponto simples. Os movimentos para realizar esse ponto, eles são movimentos simples, eles são movimentos que o aluno consegue repetir de uma forma, em geral, muito rápida. E quando a gente conseguiu chegar nessa metodologia, eu realmente acho que a gente conseguiu encurtar o caminho e conseguiu deixar tudo muito mais claro, tudo muito mais fácil. Além disso, gente, eu fico pensando no seguinte: quando a gente fala em sutura, a gente fala em vários profissionais que realizam ali no seu dia a dia as práticas em sutura. É claro, são vários os especialistas, inclusive nem sempre só médicos. A gente tem tem um dentista, tem um médico veterinário, enfim, a gente tem outros especialistas que também realizam sutura. Mas quando a gente fala em sutura e a gente pensa em excelência em sutura, o que vem à nossa mente? Que é uma coisa que está no imaginário da maioria das pessoas, dos médicos e inclusive da população geral. A gente imagina o cirurgião plástico como sendo o topo da cadeia em relação à excelência em sutura, concordam comigo? Isso porque o que é que faz com que o cirurgião plástico seja assim considerado como o médico mais especializado em realizar suturas? É porque os pontos que o cirurgião plástico faz, eles são pontos realmente diferentes? Não, os cirurgiões plásticos eles realizam exatamente os mesmos pontos que são ensinados para todo mundo. Só que, gente, existem detalhes. E esses detalhes, muitas vezes, as pessoas passam por eles como se eles não fossem importantes. Além disso, tem a questão do quê? Do ritmo de repetição que você faz aquilo. Então, quanto mais você faz, quanto mais você repete, quanto mais você faz, por exemplo, um ponto simples, vou fazer 1000 vezes, eu vou fazer 2000 vezes, eu vou fazer 10.000 vezes um ponto simples, não tem como você comparar o seu primeiro ponto com o último e não ver uma grande diferença. Então, assim, quanto mais especializado quanto mais repetitivo quanto mais facilitado é esse treinamento, melhor com certeza você vai ficar. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu até babava de vontade de assistir uma cirurgia plástica. As oportunidades não eram muitas, porque eventualmente essas salas eram bem restritas, como deve ser, a gente deve evitar uma circulação muito grande de pessoas dentro da sala de cirurgia. Mas assim, eu até babava de vontade de assistir, porque realmente, não só porque eu já pensava em fazer cirurgia plástica, mas a gente via essa diferenciação, essa paixão, esse detalhe, esse refinamento da técnica com o cirurgião plástico. E aí, assim, claro, modéstia à parte, vocês vão falar assim, gente, mas a Patrícia não tá sendo modesta. Mas eu vejo como uma grande oportunidade que as pessoas que estejam começando ou que estejam aprimorando seus conhecimentos em sutura possam fazer isso com o cirurgião plástico. Agora, tem que ser? A gente tem que ter aula com cirurgião plástico de sutura? A gente tem que? Não, claro que não. Eu conheço excelentes professores de cirurgia, de técnica cirúrgica, inclusive os meus, que me ensinaram a base do que eu sei hoje, são cirurgiões que não são cirurgiões plásticos, né? Então, a gente não tem que ter essa obrigatoriedade. Mas, claro, é um plus, é um diferencial e você pode encurtar caminhos e chegar num grau de excelência que realmente eu vejo como uma grande oportunidade. E aí, gente, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando a gente está começando a aprender a andar de bicicleta, é natural que você já comece ali perfeitamente, não tenha nenhuma queda, não tenha nenhuma dúvida, não aconteça nada de errado? Não, não é assim que acontece. Mas a gente se perdoa. Normalmente a gente é criança, normalmente os pais já esperam que aquilo ali vai acontecer. Mas quando a gente está na fase adulta,
a gente não aceita muito esses erros que são inerentes de alguma coisa que a gente está desenvolvendo, que a gente está iniciando essa habilidade ou que a gente está aprimorando. Então, assim, mais uma vez, saber que precisa de ter paciência de ambos os lados. Da parte do profissional, do docente, do professor, que para ele aquilo ali é uma coisa já da rotina, uma coisa que ele já faz no dia a dia, é muito óbvio. Mas para quem está começando, não é óbvio o jeito de segurar uma pinça, o jeito de montar um porta-agulha, o jeito de passar um fio na pele, o jeito de segurar essa pele com a pinça. Enfim, nada daquilo é óbvio para a pessoa e são muitos os detalhes. Então, por isso que eu reforço que, além do professor ter que ter paciência, o aluno também tem que ter essa paciência. Ele tem que entender que não é porque de primeira ele já não conseguiu fazer, que ele não vai conseguir em algum momento. E muito menos ficar se comparando com outro colega que às vezes fez aquilo ali de uma forma mais prática, às vezes fez aquilo, conseguiu fazer de forma mais rápida. Porque se você tiver o seu treinamento intensivo, o seu treinamento primeiro em material inanimado, para depois passar para o paciente, você vai conseguir atingir um bom resultado. Mas você tem que seguir o seu ritmo. E aí pode ser que o seu treinamento demore mais, mas com certeza ele vai ser um treinamento muito bom. Então, assim, gente, levem essa dica para vocês com muito carinho. Entendam que realmente é todo um complexo de coisas, porque imagina, você tem que saber separar material, você tem que saber quais materiais que você vai usar, você tem que saber escolher um tipo de fio, você tem que entender de feridas, você tem que entender de cicatrização, você tem que entender de quais tipos de qual tipo de ponto que você vai escolher ali. São várias coisas que você tem que pensar. Aí você tem que limpar, você tem que anestesiar, você tem que acalmar o paciente porque ele tá ali tenso. Então, se você deixa para aprender tudo isso quando você estiver em contato com o paciente, é muito provável que isso não dê tão certo assim, né? Então, eu vou dar essa dica para vocês, que vocês façam realmente esse treinamento intensivo. E claro, a cada dia, para quem já passou dessa fase do treinamento no inanimado, para quem já passou essa fase de adquirir aquela praticidade ali, agora é a hora então de aprimorar. Como que eu posso melhorar ainda mais? Como que eu posso melhorar ainda mais o resultado de uma cicatriz? Hoje tem crescido cada vez mais a demanda de cicatrizes de boa qualidade nas diversas especialidades. Então não tem aquela mais de tipo, eu sou ortopedista, eu não preciso de preocupar com os pontos da pele porque eu preciso resolver a parte óssea, a parte muscular e etc. O paciente cada vez mais cobra isso do médico. O paciente cada vez mais espera bons resultados na cicatriz. E vamos combinar, gente, a cicatriz é aquilo que a gente vê da cirurgia. A gente, como paciente, a gente vê a cicatriz. A gente não sabe se foi feita a melhor técnica para reparar uma fratura, para reduzir uma fratura, para fixar um osso. A gente não sabe como que foram feitos os pontos, por exemplo, uma cesariana na parte do útero, reconstruindo ali todas aquelas camadas. Então, assim, cada vez mais as pacientes querem fazer, por exemplo, uma cesariana e ter uma cicatriz legal. Elas não têm aquilo mais de, se não ficou legal, depois vai para um cirurgião plástico. As pessoas já querem ter um resultado legal também, os pacientes já querem ter um resultado legal daquele primeiro procedimento que ela fez. Se isso ali vai causar um problema para a cirurgia, se você não pode realizar as melhores, né, as suturas que têm melhor tendência para estética, por não querer comprometer o resultado de uma cirurgia, tá ok, você vai explicar isso para a pessoa. Mas se você puder utilizar fios mais adequados, suturas mais adequadas, todo um contexto que vai facilitar essa cicatrização e a qualidade dessa cicatrização, por que não a gente usar esses recursos, mesmo sendo especialistas de outras áreas que não só a cirurgia plástica, né? É essa contribuição que eu queria deixar hoje para vocês. Deixo aqui o meu carinho, o meu abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.